Olá, esse é o quinto vídeo da aula de computação 1. Nesse vídeo eu vou falar sobre o módulo Turtle. O módulo Turtle é um módulo gráfico do Python que permite que a gente desenhe na tela dando comandos para uma tartaruga. Dessa forma, a gente pode visualizar algumas instruções que a gente vai ver só mais à frente no curso. Então esse módulo é uma boa maneira da gente entender a lógica de programação e começar a pegar o sentimento e para que serve e como que a gente usa algumas instruções que a gente vai ver depois. A ideia aqui é só dar uma pincelada em coisas que a gente vai falar em detalhes em aulas mais à frente. Esses são os tópicos de hoje. Então, vamos falar bem rápido do módulo Turtle, algumas funções desse módulo e a parte mais interessante, que são os exemplos em que eu vou usar algumas instruções que a gente vai ver em detalhes depois. Então, esse módulo, ele é um módulo gráfico. A ideia é ajudar no entendimento da lógica de programação de forma visual. A gente consegue visualizar o que está sendo feito à medida que a tartaruga vai desenhando na tela para a gente. Então, eu quero dar uma visão geral de algumas instruções que a gente vai falar ao longo do curso. Aqui estão alguns exemplos do que a gente pode fazer com o módulo Turtle, desde desenhos bem simples, como um quadrado, até desenhos um pouco mais complexos, em que a gente pode colorir, como essa estrela ou esse alvo aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o módulo. Então, é essa linha aqui, import Turtle. Com isso, eu posso usar todas as funções que estão no Turtle no meu código. E todas essas funções elas vão começar com o nome do módulo em si. Então, turtle.shape é uma função do módulo Turtle e eu estou transformando o meu cursor em uma tartaruga para fazer jus ao nome do módulo. Depois eu peço para a tartaruga andar para frente 100 passos e ela vai só desenhar uma linha reta para frente. Então vamos colocar isso daqui no Python e rodar e vamos ver o que acontece. Vou mostrar agora para vocês. Aqui eu estou com o terminal do Linux aberto e eu vou começar abrindo o Vim e digitando aqui o meu código. Import turtle.shape turtle para transformar o cursor e turtle.forward 100. Só isso. Eu vou salvar. Vou dar o nome x.py. Salvei. O Vim já reconheceu que é um arquivo do Python e por isso ele coloriu a palavra da linguagem import. Eu vou sair e vamos executar esse código para ver o que acontece. Então, Python 3, para chamar o interpretador do Python, é x.py. Então, o que aconteceu foi que ele abriu a janela do Turtle bem rápido e fechou. Por que ele fez isso? Se a gente abrir o Vim com o nome do nosso arquivo, x.py, a gente tem 3 linhas aqui. E essas 3 linhas, elas podem ser executadas de forma bem rápida. O que aconteceu foi que o interpretador rodou a primeira linha, rodou a segunda, rodou a terceira. Quando ele terminou, ele simplesmente fechou o Turtle porque ele não tem mais nada para fazer. Então, o que está faltando aqui é alguma coisa para pedir para o Python esperar para só então fechar a janela. Eu vou incluir aqui no final uma função que é o input. O input é uma forma de a gente interagir com o usuário. Em geral, no input ele tem uma entrada. Essa entrada é algum texto em que a gente dá alguma instrução para o usuário e ele pega algum resultado que a gente quer usar no nosso código. Aqui, tudo que a gente precisa é dar Enter para sair. Então eu vou colocar aqui, digite Enter, para indicar para o usuário que eu estou esperando ele digitar o Enter para sair. Então, vamos salvar, sair e executar de novo. Agora sim, ele abriu o módulo Turtle, a tartaruga andou para frente e desenhou aqui, e ele está esperando dar Enter para sair.
Então, cliquei no Enter, ele fechou o código. Então, muito bem, esse é o nosso primeiro código do Turtle. Vamos ver mais algumas funções que o Turtle tem disponível. Dentre as funções, nós temos, além de andar para frente, andar para trás com backward, virar para a esquerda ou para a direita, colocando um ângulo em graus. O Reset vai apagar tudo que está na tela e voltar a tartaruga para o ponto inicial. Color, eu mudo a cor do lápis, azul, vermelho, verde, preto. Mudar a espessura da minha caneta com o Pen Size. O Begin Fill e End Fill permite que a gente preencha o nosso desenho com uma determinada cor. Dot desenha um círculo. Pen Up faz com que eu pare de escrever, então eu posso andar com a tartaruga sem escrever na tela. Pen Down, ela volta a escrever. Hide Turtle para esconder o cursor. Show Turtle para mostrar de novo o cursor. Agora que a gente tem essas funções, vamos ver alguns exemplos. Eu quero fazer esses 3 exemplos aqui com vocês. Desenhar um quadrado, desenhar uma espiral com um ângulo de 90 graus, então aquela mesma que eu mostrei lá no slide 6, e desenhar um alvo. Eu vou abrir de novo o meu código. Vou modificar esse código para fazer esses exemplos. A gente já sabe como andar 100 passos para frente. No caso de desenhar um quadrado, o que a gente precisa é andar 100 passos para frente, virar, andar para cima, virar de novo, andar para o lado, virar de novo e andar para baixo. Então eu preciso desse forward 100 aqui 4 vezes para desenhar os 4 lados. Então eu já vou copiar isso e vou colar para desenhar 4 vezes. Eu estou com os meus 4 comandos aqui. O que eu preciso entre eles? Eu preciso de um ângulo, eu preciso virar a tartaruga no ângulo certo. E no caso, é o ângulo de 90 graus. Então, se eu vier aqui e fizer turtle.left de 90, ela vai virar 90 graus para a esquerda e vai desenhar o próximo. Eu preciso repetir isso. Então, copiar de novo e colar. Então, eu rodo 3 vezes cada vez que eu preciso desenhar a próxima aresta. Salvar, sair e vamos ver como que fica o nosso quadrado. Então, consegui desenhar o quadrado, funcionou muito bem. Como é que a gente pode melhorar isso daqui? Em linguagem de programação, a gente tem um conceito de laço de repetição. Então veja aqui, eu estou repetindo esse comando forward aqui 4 vezes e o comando left 3 vezes. Então eu posso colocar esse forward e esse left dentro de um laço de repetição que eu vou estar poupando linhas de código aqui. Como que esse laço de repetição funciona? Esse laço de repetição é um while. Então, while um determinado contador, eu vou chamar ele de n for menor do que 4, porque eu sei que eu quero 4 arestas. Então, eu desenho 100 e viro 90 graus. E eu não preciso repetir isso daqui. Mas esse n, ele não existe, eu preciso declarar ele. A gente chama de variável. Eu vou começar ele com n igual a 0. E para que ele rode isso 4 vezes, eu preciso incrementar o n a cada repetição. Então, n é igual a n mais 1. Então, o n entra aqui, ele começa valendo 0. Isso aqui é uma comparação. Como 0 é menor do que 4, eu vou entrar no while e vou executar essas linhas. Eu executo a primeira linha, executo a segunda. Na terceira, eu faço n igual a 1. n ainda é menor que 4? É. Então, eu executo de novo. Faço n igual a 2. E assim por diante, até que n seja igual a 4. Quando n for igual a 4, essa comparação aqui vai ser falsa. O Python vai pular essas 3 linhas aqui e vai para a última linha. Então, isso daqui parece que vai funcionar, porque eu estou repetindo 4 vezes ir para frente e virar para o lado. Só para o nosso código ficar mais claro, eu vou colocar aqui um comentário. Então, exemplo 1. O comentário é feito com esse símbolo aqui de jogo da velha, e o comentário, no código, o interpretador ele simplesmente pula essa linha de código aqui. Mas ele é muito importante para que o nosso código fique claro. Então, vamos lá,
Vou executar de novo. Bom, ele desenhou o quadrado, está esperando eu teclar Enter para fechar. Não deu certo. O nosso próximo desafio é desenhar a espiral. Eu vou colocar aqui no mesmo código. Eu vou fazer o meu exemplo 2. E a espiral eu também tenho que desenhar várias vezes, várias arestas. Então vamos colocar aqui um N de novo. Então N começa com 0. While N. Agora vamos colocar um N menor do que 15. Eu quero desenhar 15 arestas. E o que eu preciso é um turtle.forward de um determinado valor, que a gente já vai falar sobre ele. Turtle.left. De novo de 90 graus, porque eu quero aquela espiral com um ângulo de 90 graus. N é igual a N mais 1, para que eu garanta que esse while vai acabar em algum momento. E no final de tudo eu vou colocar o meu input mais uma vez. Deixa eu copiar essa linha aqui. Para que o programa não feche de repente. Então o que está faltando aqui? Primeiro, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? Como é uma espiral, a cada vez que eu viro, eu vou desenhar um lado menor do que o lado anterior. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada lado, que começa com o valor 100. Então, ao invés de colocar o valor direto aqui, eu vou colocar a variável lado. E essa variável lado vai mudar. Então, lado é igual a lado menos 5, por exemplo. Eu vou, a cada repetição aqui, mudar o lado, para o próximo lado ter menos 5 passos do que o lado anterior. Vamos ver como é que fica. Beleza, desenho o quadrado, agora a espiral. Está lá desenhando a espiral. Funcionou, muito bem. Só que tem um detalhe aqui, eu não apaguei o quadrado anterior, então por isso que aqui ela começa de uma posição que ela está fechada aqui. Para a gente apagar o quadrado anterior, eu vou adicionar um reset. Então aqui, antes de começar o exemplo 2, vou fazer um turtle.reset. Vou rodar ele outra vez. Ele desenhou o nosso quadrado. Vou dar o Enter. Ele reiniciou, apagou o quadrado e começou a desenhar a espiral. Está me esperando de novo. Vou digitar o Enter outra vez. Muito bem. O último exemplo é o exemplo do alvo. Então, vou colocar aqui exemplo 3. Vou dar outro turtle.reset. Eu quero outro input, então eu vou copiar essa linha aqui de novo. E para a gente fazer o alvo, eu vou usar o turtle.dot com um determinado valor, por exemplo 100, e o turtle.color, que eu vou mudar a cor aqui, por exemplo, para azul, turtle.dot de novo com 90. Vamos ver como é que fica esse código aqui, só com essas 3 linhas. Quadrado, espiral, e agora ele vai fazer o desenho com o dot. Bom, ele desenhou 2 vezes, mas ele me deu um erro. Bom, vamos ver aqui, vamos analisar esse erro. Ele está me dizendo que turtle não existe. Então eu digitei errado, ao invés de turtle eu coloquei sem o R. E vejam aqui que ele está me falando qual é a linha do erro. A linha 34 tem algum erro. Vamos lá ver qual é a linha 34. Vejam que aqui ele está me dizendo qual é a linha do código. Se eu mudo a linha, ele vai mudando esse número aqui. Linha 34 é a linha em que eu defino a cor. E faltou o turtle. Aqui. Quadrado. Espiral. E o círculo, ele começa desenhando um círculo preto, que é por default. E em seguida ele desenhou o círculo azul. Então, para a gente fazer um alvo, a gente precisa ir cada vez diminuindo esse raio e ir colocando e alternando a cor.
Bom, para fazer essa última implementação, eu vou usar de novo o while, porque eu sei que eu tenho que repetidamente desenhar o círculo. Então, while n menor do que 10, por exemplo, turtle.dot de um determinado raio que eu sei que vai variar ao longo do programa. Raio é igual a raio menos 10. Vou começar com um determinado valor de raio, que pode ser igual a 100, por exemplo. E quem é n? N pode ser igual a 0, a cada iteração n é igual a n mais 1. Eu preciso mudar de cor. E para isso, como eu estou alternando entre a cor preta e a cor azul, eu vou precisar de uma condicional. Então, em um determinado caso eu vou ter a cor azul, em outro caso eu vou ter a cor preta. Para eu mudar para a cor azul, eu vou ver o resto, essa é a operação de resto, de n por 2. Então, n é par. Se n for par, eu tenho que mudar a cor para azul. Se não, se n for ímpar, eu tenho que mudar a cor para preto. Bom, eu começo com n igual a 0. Isso quer dizer que na primeira repetição aqui, eu entro e mudo a cor para azul. Isso é porque eu sei que, por padrão, a primeira cor vai ser preta. Então, eu preciso, para a próxima iteração, mudar para azul. N passa a ser ímpar. Então, na iteração seguinte, eu escrevo em azul e mudo para preto. E assim por diante. Então, acho que parece ok. Vamos apagar essas linhas aqui. Acho que eu apaguei o input aqui sem querer. Salvar e executar. Então, ele desenhou o meu alvo, tá direitinho, só que ele tem a tartaruga aqui. Então, eu vou pedir para ele esconder a tartaruga como um último toque. Turtle.hide Turtle. Vamos ver como fica. Quadrado. Espiral. E o círculo, o alvo, ficou dessa forma aqui. Então, ficou direitinho. Só recapitulando o que a gente viu. A gente viu o input, que é uma forma de fazer uma interação com o usuário, que ele está servindo só para segurar a tela e ela não fechar de repente. O while, quando a gente tem alguma linha de instrução que se repete muito, alguma parte do código que se repete muito, é interessante usá-lo. A gente viu que o while ele tem uma condição de parada aqui e a gente precisa garantir que ele vai parar em algum momento, alterando essa variável. E a condicional, né, esse if aqui, e o else, em que eu escolho para um determinado caso vai ser azul, para outro caso vai ser preto. Lá no começo a gente viu o import, em que eu posso chamar um módulo que já existe no Python e usá-lo no meu código. A gente conseguiu fazer esses 3 exemplos, vamos repassar aqui. A gente viu hoje o módulo Turtle, como chamar esse módulo Turtle e como usar algumas instruções que vão ser vistas ao longo do curso no Turtle. Então, algumas aplicações do while e do if, por exemplo, dentro de um código em que eu estou desenhando com uma tartaruga e fazendo algumas repetições, por isso requer o while, algumas condições, isso requer o if. Se você não entendeu esse vídeo muito bem, não se preocupe. Como eu falei no começo, isso é só para dar uma pincelada, mas a gente vai falar de todos esses conceitos com mais calma depois. Obrigado por assistir. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre esse editor de código que eu usei aí, que é o Vue. Tchau, tchau.